Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é uma surpresa que eu tava aguardando há um tempo já. E aí, se você me segue no Insta, você com certeza viu que eu não tava aparecendo lá. Mas era porque eu tava aguardando essa notícia e tava também fazendo os preparativos. Então, por isso que eu não consegui aparecer lá no Insta, se caso você me segue. Se você não me segue, eu já vou deixar meu arroba aqui embaixo pra você me seguir lá, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo, deixa seu like porque me ajuda muito, tá bom? Se inscreve aqui no canal, aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Aí você escreve aqui embaixo no comentário o que você achou do vídeo, beleza? Bom, agora eu vou contar pra vocês qual é a surpresa, tá bom? Vamos ter um estudo de João aqui no canal, gente. Por isso que eu fiquei tão sumida lá do Instagram. E eu precisava fazer todos os preparativos para esse estudo. E então é isso, vamos ter um estudo de João aqui no canal. Vai ser uma série de vídeos desse estudo. E espero que vocês gostem. Então, antes da gente começar o vídeo, já pega sua caneta, sua borracha, seu lápis. Já pega sua Bíblia, que é o essencial, uma agenda ou um caderno, para você já ir anotando as coisas que você tem dúvida ou alguma coisa que você não sabia. Aí você vai anotando, também você vai grifando na sua Bíblia, eu não sei. Já pega suas coisas para você ir estudando junto comigo, beleza? Bora pro vídeo agora estudar a Bíblia. Bom, a minha Bíblia já tá aberta aqui no livro de João. E só para explicar para vocês, hoje a gente vamos ler e estudar o primeiro capítulo de João. Aí no próximo vídeo vai ser o capítulo 2 e aí o 3, tá? Cada vídeo vai ser um capítulo, tá bom? Só para falar para vocês. Então vamos lá, eu vou ler agora de João, o primeiro capítulo, que eu vou ler até o versículo 14, beleza? É a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Bom, e quem era o Verbo que tanto se fala aqui no versículo? Jesus. Jesus era o Verbo que estava com Deus no princípio. Então entenda que Jesus, que era o Verbo que tanto se fala. Às vezes a gente lê a palavra e ainda não entende, aí não entende, tá lendo e não entende. Mas o Verbo era Jesus. Aí que se engloba, que é a Trindade, não sei se você já escutou sobre isso, mas a Trindade, existe a Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus, né, que é o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Aí é a Trindade que se engloba. Então é isso que a gente fala, o Verbo era Jesus, que tem a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, quando fala, a vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. Então, ele veio aqui na terra, morreu por nós todos e nos deu a vida eterna. Então, a luz é Jesus. E a luz resplandece diante das trevas. E não há nenhuma treva que prevaleça diante dessa luz. Não há demônio nenhum que possa com Jesus. Então, entenda, não há demônio nenhum que aguente na glória de Jesus, porque Jesus é poderoso. Bom, agora vamos ler do versículo 15 ao 18, que é o testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, ele estava falando de Jesus, o que vem depois de mim e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então ele estava falando que Jesus veio depois dele aqui na terra, porém já existia bem antes dele. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai e que o revelou.
Então, como eu falei, ele fala que Jesus veio depois dele aqui na terra, porém, Jesus era a luz que já existia bem antes de todos nós. E aqui fala, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, João não era a luz, ele veio para que testificasse, ele veio para falar sobre Jesus aqui na terra. Tanto que ele batizava as pessoas e falava sobre Jesus para as pessoas. Então, ele fala, eu vim aqui antes de Jesus aqui na terra. Porém, Jesus já existia há muito tempo antes de todos nós. Ou seja, João Batista era um enviado de Deus para testemunhar sobre Jesus Cristo aqui na terra para as pessoas. E a luz que relata aqui na Bíblia, que eu já falei para vocês, que a luz era Jesus, que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. E aqui no versículo 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então o mundo todo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, porém as pessoas não conheciam Jesus. E já no versículo 11 fala que Jesus veio para o que era seu, porém o que eram seus não receberam. Então Jesus veio para as pessoas, mas as pessoas não receberam. As pessoas ficavam, será que esse realmente é o verdadeiro Messias? As pessoas desconfiavam dele. Jesus veio, morreu por nós e nos deu a vida eterna, porém as pessoas não estavam entendendo, não ficavam ali se perguntando, será que esse é o verdadeiro Messias? E logo em seguida fala que todos aqueles que creram nele, que creram no nome dele, ele deu o poder de serem filhos de Deus. Todas aquelas pessoas que creram no nome dele teve o poder de serem filhos de Deus. Então Jesus se fez carne e habitou aqui na terra. Bom, aqui no versículo 19 ao versículo 28, João Batista repete o seu testemunho. Vamos ler? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então, por que batizas se não é os Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, quando foram enviados aqueles levitas para perguntar para João quem era ele, né, para saber se ele era Cristo, aí viram que ele respondeu que não era nem Elias, nem o profeta e nem Jesus. Aí eles ficaram, mas como assim? Como que você batiza sendo que você não é Cristo? Então ele falou, eu batizo com a água, mas está entre vós quem vocês não conheceis. Então ele falou que ele batizava com a água as pessoas, porém estava entre as pessoas quem ninguém estava conhecendo, que era Jesus. Então Jesus estava entre eles, eles foram procurar lá em João para saber se era João que era Jesus, porque João estava ali falando sobre Jesus, batizando as pessoas e ali pregando sobre o evangelho de Jesus. Mas ao invés deles perceberem que Jesus estava ali entre eles, eles foram procurar lá em João, se João era Jesus. Bom, vamos então ler do versículo 29 ao 31, que aqui fala que João Batista torna a repetir o seu testemunho e aqui também que ele encontra Jesus. Bom, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com a água. Então vocês podem perceber que João não conhecia Jesus assim de vista, porém ele já conhecia da sua palavra. Então, para que Israel já conhecesse sobre Jesus também, ele foi pregando sobre Jesus e batizando as pessoas. Então vocês podem perceber que João, ele foi cumprindo o seu chamado através do batismo, que ele foi batizando as pessoas para que as pessoas conhecessem sobre a palavra de Jesus. Então, como eu falei, João, ele era um enviado de Deus para falar sobre Jesus na terra. Então ele proclamava sobre o evangelho de Jesus aqui na terra, porque ele foi um enviado de Deus aqui na terra. Bom, então vamos ler aqui na parte que é do batismo de Jesus.
E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então ele retorna a falar que quem o enviou foi Deus, então ele não conhecia Jesus, porém, quando ele conhecia apenas da palavra de Jesus. Então, quando ele viu que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, ele viu ali que realmente ele é filho de Deus. Bom, então vamos ler da parte que 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, logo no momento em que João falou: eis aí o Cordeiro de Deus, aí eles já ficaram assim: o que é Jesus? Então logo foram e seguiram Jesus. Por quê? Porque eles queriam conhecer mais sobre Jesus. Então eles foram e seguiram a Jesus. Foi no momento também em que Jesus foi e viram que eles queriam conhecer mais sobre ele e levaram eles aonde Jesus estava morando. Que foi aí também então que André foi e falou para o seu irmão que tinha encontrado o Messias, que era Jesus, e aí levou para conhecer o Messias, né? E aí foi no momento em que Jesus falou e deu o nome de Cefas, que significa Pedro. Ele deu o nome de Cefas, que significa Pedro, para o irmão de André. Bom, agora vamos ler a última parte do capítulo 1, que é do versículo 43 ao 51. Vamos ler? No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiria os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus falou para Felipe que era para ele seguir ele até a Galiléia. E então Felipe foi e falou para Natanael que eles haviam encontrado aquele em que Moisés tinha falado. E aí então, até então eles nunca tinham visto Jesus, e sim só escutado sobre. E aí então Natanael ficou tipo assim, que quando escutou que Jesus era de Nazaré, ele ficou: e de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Então Felipe falou assim: vem e vê. Tipo assim, se você tá suspeitando, você vai se surpreender com o que você vai ver, porque era Jesus ali. E aí ele foi, quando chegou lá. Então, quando eles viram Jesus debaixo do pé de figueira, eles já ficaram ali surpresos. Então Jesus foi e falou que eles iriam ver coisas maiores que aquelas, que iriam ver anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então é isso, pessoal, esse foi o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido, tá bom? Esse foi o estudo, eu falei tudo aqui, eu li tudo pra vocês, a gente foi lendo todo mundo junto, não é? Aí eu fui falando, explicando pra vocês, espero que de coração que vocês tenham entendido, tá bom? Busquem mais na palavra, leiam mais, tá bom? Eu tirei tudo da palavra aqui, como vocês podem ver. E é isso, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo com algum amigo ou
ou familiar seus, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo estudo. Tchau!